Fala turma, seja bem-vindo ao nosso segundo módulo dos segredos do Rapó. No primeiro módulo nós aprendemos como é que funciona a mente humana, o nosso lado inconsciente, o nosso lado consciente. E aprendemos também que o Rapó nada mais é que mandar uma mensagem para o inconsciente dos nossos clientes dizendo: nós somos iguais. E nós entendemos que quando essa mensagem chega para o inconsciente dos nossos clientes, ele confia. E quando ele confia, ele fecha a venda. E o melhor, também aprendemos sobre a experiência que nós, vendedores de consórcio, precisamos estabelecer na mente consciente dos nossos clientes. Chega de colocar essa experiência negativa para os nossos clientes. E, inclusive, antes de começar o nosso módulo 2, eu queria aqui fechar um acordo com você. Eu queria que você assumisse aqui comigo um voto para que nós possamos mudar a história do consórcio, levando essas sensações, essas experiências positivas para os nossos clientes através das nossas conexões. E nesse segundo módulo, nós vamos falar sobre os nossos canais de comunicação. Existem pelo menos 3 canais de comunicação que predominam todo mundo. E se você descobrir qual canal de comunicação que o cliente está falando com você, a sua conexão ela vai ser mais direta, vai ser de igual para igual. Quais são essas conexões? Quais são esses canais de comunicação, Alan? São eles o visual, ele também o auditivo e o sinestésico. Alan, mas o que é visual, o que é auditivo, o que é sinestésico? Calma que eu vou explicar para vocês. Vou dar exemplos para que fique mais claro vocês entenderem quais são esses 3 canais de predominância que nós temos. Gente, o canal de comunicação visual é aquele cliente que ele precisa ver uma imagem. Por exemplo, vamos supor que está chovendo lá fora. E aí essa pessoa chega para um outro colega e diz assim: olha, você está vendo a chuva? Está vendo aí como está chovendo? Então ele vai usar esse tipo de frase e esse tipo de frase já vai ser um gatilho para você perceber que aquele cliente ele talvez seja mais visual. É aquele cliente que precisa ver para crer. Tipo o cliente Tomé. Então é aquele cliente que ele vai pedir para ver o cálculo, é aquele cliente que ele vai pedir para ver o carro. Então a gente tem muito esse costume de clientes que a gente está conversando no WhatsApp e ele fala assim: ah, você vende consórcio? Vendo. E quais os carros que você tem aí disponível? Me manda foto. Isso daí, gente, já está deixando bem claro que ele é um cliente visual. E sabe qual a importância de você entender esses canais de comunicação? Para você trabalhar a sua imagem, para você trabalhar suas redes sociais. O que eu mais percebo hoje em perfis de consórcio, de vendedor de consórcio, é tabela. Quando você vai sentar na sala da sua casa e você vai assistir um programa de televisão, o que menos você quer ver é as propagandas. Você quer ver o conteúdo, seja a novela, o filme, a série. E aí é chato, né? Quando entra aqueles takezinho, aqueles break com os comerciais. Então já fica aí a dica para você melhorar suas redes sociais. O seu cliente, se ele for mais visual, o que pode impactar ele no primeiro momento é o que ele está vendo. Quando ele entra no seu contato de WhatsApp, por exemplo, que imagem que ele vai ter de você? Qual é a percepção que ele vai ter de você? O seu perfil, sua foto do seu perfil. Você precisa trabalhar isso porque existem clientes que são mais visual e vai se conectar com você mais pelo visual. Já o canal de comunicação auditivo é o cliente que vai se comunicar dessa forma. Vamos seguir aqui o raciocínio da chuva, tá? Ele vai chegar para a pessoa e vai dizer assim: ô amigo, você tá ouvindo aí a chuva? Você tá ouvindo aí os trovões? Então ele vai dar ênfase no barulho, em som, em música. Alan, mas o que isso tem a ver com venda? Tudo, tudo. Sabe por quê? Uma vez um vendedor meu, ele começou a conversar com o cliente no WhatsApp e aí começou a mandar áudio para esse cliente, sem saber qual o canal de comunicação desse cliente, sem ser empático, sem gerar rapport. Qual o resultado disso? O cliente mandou uma mensagem de texto dizendo: cara, eu tenho problemas de audição, eu não ouço áudio. Olha que mancada que ele deu, né? Olha que papelão que o vendedor cometeu com esse cliente. Por quê? Porque ele não foi interessante, porque ele não teve a acuidade de se conectar primeiro com o cliente para entender qual o canal de comunicação. E aí já vai uma dica, tá? Sempre pergunte antes de mandar áudio. Se você vai ligar para o cliente, se você vai marcar uma reunião, se você vai mandar áudio no WhatsApp, no Instagram, pergunta antes.
Pergunta, olha, boa tarde, bom dia, boa noite, se apresenta, né? E pergunta para o cliente se você pode ligar para ele. Não vai custar nada você perguntar, ô seu José, eu posso te mandar um áudio? E aí o cliente vai te mandar um áudio. No WhatsApp, por exemplo, você consegue gerar rapport sabendo se o cliente é mais auditivo. Tem clientes que você dá um oi, ele já manda 3 áudios. 3 áudios, um em seguida do outro. O que você vai fazer? Vai mandar áudio também. Porque esse cliente já te mostrou que o canal de comunicação dele é mais auditivo. Ele gosta de falar, ele gosta de ouvir. É aquele cliente que não quer perder tempo, sabe? Ele precisa se comunicar com você. É aquele cliente que fala assim, ó, cara, me liga aí, eu prefiro uma ligação. Então isso é muito importante. Quando você realmente aplica isso, o jogo muda. Vamos supor, ninguém aqui quer um TCC sobre o que é o consórcio. Então, o que é que muito vendedor faz no WhatsApp? Que não gera conexão, não gera rapport. O cliente pergunta, como é que funciona o consórcio? Aí, sem perguntar se pode ou não mandar áudio, o vendedor manda um áudio de 3 minutos. Qual a probabilidade desse cliente ouvir? É muito pouca, porque a gente não sabe, primeiro, se ele é auditivo. A gente não sabe, segundo, se ele é um auditivo que escuta áudio de 3 minutos. Então, uma forma de você fazer rapport pelo WhatsApp, usando o canal de comunicação auditivo, é mandar de acordo com o que o cliente manda. Se ele manda um áudio de 30 segundos, manda outro de 30 segundos. Se ele manda um de 1 minuto, manda outro de 1 minuto. E como fazer para o cliente não te deixar no vácuo? Seguindo aí o raciocínio do canal de comunicação auditivo. Simples. Deixe um arzinho de dúvida ou de curiosidade no final de cada áudio. Vamos supor que você está explicando ali o processo da venda, como é que funciona. No final do áudio você precisa deixar uma curiosidade para que ele inicie o outro áudio. Exemplo, você está explicando como é que funciona o consórcio, mandando um áudio e falou assim, no final você vai mandar um áudio de 1 minuto e no final você vai fazer o seguinte, cara, e esse tipo de estratégia eu consigo contemplar cliente dessa forma. Encerra o áudio. Porque o cliente vai querer saber que tipo de estratégia é essa. Você vai deixar um gatilho de curiosidade nele. Tá fazendo sentido para você, gente? Então é isso. Entender qual o canal de comunicação do cliente vai te possibilitar ter uma conversa mais assertiva com o seu cliente. E o que mais eu percebo no nosso segmento de consórcio são clientes auditivos. Nossa, tem muito cliente que adora uma ligação, ele adora ouvir tua voz e isso é muito importante. Por quê? Porque ele vai entender que ele não está falando com um robô, que ele não está falando apenas com uma máquina, mas ele está falando com uma pessoa e isso muda o jogo. Já o canal de comunicação sinestesia, o que é a sinestesia, gente? É aquele cliente que precisa sentir. Ele está mais ligado a sensações, experiências físicas mesmo. Sabe quando você coloca uma música no carro para ouvir e do nada você sente aquele arrepio? Isso são sensações. Aquela música, ela é um gatilho e desperta em você fisiologia. Então você começa a se arrupiar. O cliente sinestésico, ele é do mesmo jeito. Você vai falar com o cliente sinestésico, seguindo ainda o raciocínio da historinha da chuva, ele vai falar o seguinte, ô amigo, você tá sentindo aí a chuva? Você tá sentindo aí o frio? Então ele vai falar sobre sensações. Sabe na prática como é que funciona o cliente sinestésico? É aquele cliente que só fecha se sentir o produto. Sabe quando você vai numa loja de roupa? Eu, inclusive, sou muito assim, tá? Eu vou numa loja de roupa e eu só compro se eu experimentar. E por que que o vendedor, ele te impulsiona a experimentar as peças de roupa? Porque ele quer que você sinta a experiência que aquela peça de roupa pode te causar, pode fazer você sentir. Por exemplo, muitas vezes eu já convidei o cliente a ir até uma loja de carros para que ele possa sentir o veículo. Um cliente, quando ele me aborda e vem pedir uma simulação de consórcio de automóvel, por exemplo, ele vai falar para mim assim, Alan, eu quero um carro mais espaçoso, um carro com banco de couro, um carro que tenha uma inclinação diferenciada. Ele está falando sobre o quê, gente? Sobre sensações. Então, esse cliente ele é mais sinestésico. Se na minha primeira abordagem eu já capto que ele está mais conectado à sinestesia, que o canal de comunicação dele é sinestésico, eu já convido a ele a vir para a minha empresa, para ele me ver, para ele me abraçar, para ele pegar na minha mão. O sinestésico é aquela pessoa que só se cumprimenta e se dá um abraço, se dá uns beijinhos no rosto.
O sinestésico, ele precisa sentir, sabe? E isso muda totalmente o jogo, porque se você sente que o cliente precisa de sensações, o que você vai fazer? Você vai mandar essas sensações. Você vai criar um copyright, por exemplo, na sua abordagem mais sinestésica. Por exemplo, já imaginou você sentir a energia de estar na sua casa própria? Já imaginou você tocar com os seus pés no chão da sua casa própria, do chão da sua casa nova? Enfim, sua abordagem vai mudar e isso vai conectar mais, porque você sabe que o seu público, a sua audiência no Instagram, por exemplo, é mais sinestésico. E hoje, o que mais a gente percebe é que existem pessoas sinestésicas. É um canal de comunicação mais predominante, porque as pessoas estão sedentas por experiências novas. Nós, como vendedores de alta performance que somos, precisamos levar essa sensação. E levar essa sensação de uma forma rápida, tá? O rapport, ele vai fazer com que você se conecte com seus clientes de forma mais rápida. Sabe quando você está fazendo uma comida e você começa a gravar? Esse tipo de conteúdo nas redes sociais funciona bastante, porque tem a ver com sensação. Que sensação aquela pessoa tem ao comer aquela comida? Tá fazendo sentido para você? Se você entender só isso aqui, já vai ter valido a pena o valor que você investiu nesse curso. Porque os canais de comunicação que nós temos e que os nossos clientes têm é o que vai gerar conexão para os nossos futuros clientes, para os nossos futuros prospects. Para a gente melhorar o nosso resultado, não basta a gente ter as melhores técnicas de fechamento, de abordagem. Nós precisamos ter comunicação. Nós precisamos ter uma conexão. Falar de igual para igual é chamar o cliente para a mesa, para a tua mesa e mostrar o teu projeto, tua estratégia para ajudar ele. Se você entender isso hoje, você com toda certeza vai aumentar os seus resultados. E eu posso te garantir isso porque quando eu apliquei essas técnicas, quando eu entendi o canal de comunicação do meu cliente, eu consegui faturar 4 vezes mais. Eu deixei de ser interesseiro e passei a ser interessante para o meu cliente. Eu trouxe ele para o meu mundo. Eu levei ele a sentir e viver novas experiências. Com base em tudo isso que eu tenho ensinado para vocês. Que se você aplicar hoje, seus resultados vão mudar. Essa questão de conexão e de canais de comunicação, ela é tão importante até nos nossos relacionamentos pessoais. Uma vez uma mulher, ela chegou para o marido e falou assim: amor, você não demonstra que me ama. Todas as vezes eu te demonstro, eu te dou presente, eu te levo para ir em restaurantes, eu te levo para viajar. E o cara olhou para a mulher e falou assim: mas amor, eu te falo todos os dias que te amo. E eles entraram num pequeno conflito e não tinham paz naquele relacionamento porque para o homem, amor, amar, era falar todos os dias para a esposa. Já para a esposa, amor, amar, era demonstração, era sinestesia, era visual. E quando você entende o canal de comunicação das pessoas, teus relacionamentos mudam. Não é só no profissional. O teu pessoal vai mudar a partir de hoje se você realmente entender os canais de comunicação das outras pessoas. No próximo módulo, nós vamos falar de algo mais poderoso ainda. Nós vamos falar sobre o espelhamento e sobre como que essa técnica do espelhamento ela vai te ajudar a quadriplicar os teus resultados.